A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão. Reflexão essa de difícil ministração. Porque o tema é um tema pesado, porque atinge o dia a dia do ministro do evangelho, do pregador, do pastor, do membro em geral. Mas a gente não deve ficar preso a anunciar só temas confortáveis, mas sim temas que sejam necessários ao rebanho. Então, aproveitando essa introdução, eu gostaria aqui de ressaltar que eu cometo erros também. Eu cometo falhas também. Eu sou tão humano como vocês que estão assistindo esse vídeo. Todavia, os meus erros não invalidam a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus deve ser sempre anunciada. Tá certo? Lógico que eu procuro sempre seguir os preceitos da palavra de Deus, mas nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente falha. E essas falhas não podem invalidar a verdade da palavra de Deus. Então, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas, estou eu aqui anunciando a verdade que está contida na palavra de Deus. Porque a missão a qual Deus entregou para mim é, mesmo com todas essas falhas, eu ministrar o que realmente está contido nas Escrituras. Lógico que eu não sou o único que faço isso, jamais. Longe de mim qualquer tipo de glória. Tá certo? Há vários que fazem isso espalhados por esse planeta Terra criado por Deus. A minha parte é 1% dentro de outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, que muitas vezes não é conhecido por você e nem por mim, mas que existem e faz um trabalho com maestria. Tá certo? Então, feito essa ressalva, vamos ao título do nosso tema. O título do nosso tema é As Consequências Vêm. Exatamente. As consequências dos nossos erros, um dia elas aparecem e batem na nossa porta. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico que vai embasar todo esse nosso raciocínio. Então vamos fazer a leitura de 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel. Capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto foi pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu,
matastes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tentarei tuas mulheres perante, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, à plena luz do dia. Tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Bom, está aqui um texto difícil, um texto triste, um texto trágico na vida de um homem de Deus chamado Davi. Eu acho que a biografia de Davi todos vocês conhecem. Não cabe nesse vídeo eu explicar quem é Davi. Até os ímpios conhecem a história de Davi. Mas Davi acabou manchando um capítulo de sua vida com esse pecado que ele cometeu com Batseba. E por que eu digo que isso é triste? Ora, Davi não pecou porque quis. Como a gente já disse, Davi era um homem de Deus. Não resta dúvidas que Davi era um homem de Deus. O próprio Deus dá testemunho da vida de Davi. Mas, infelizmente, a tentação bateu na porta de Davi. E Davi, não cabe nós aqui fazer nenhum tipo de julgamento, longe de mim de fazer algum tipo de julgamento, pelo contrário, eu estou trazendo a narrativa disso com um tom de tristeza. Ou seja, Davi infelizmente não resiste a essa tentação. A tentação acabou superando as forças de Davi como um homem de Deus. E Davi cai nessa tentação. Comete um adultério, na sequência comete um homicídio. Bom, vocês já conhecem a história. E Deus envia um profeta para repreender a Davi e trazer essa mensagem de extremo juízo. E é sobre essa mensagem de juízo que eu quero concentrar aqui o raciocínio. Bom, Davi foi perdoado por Deus. Irmão Bruno, o que é perdão? Perdão é cancelamento de dívida. Ou seja, a gente sabe que o pecado é uma dívida. A gente sabe que toda vez que a gente peca, a gente está devendo obediência a Deus. Então, ou seja, o homem deveria obedecer a Deus. Quando ele peca, ele deixa de prestar a sua obediência. Então, ou seja, é uma dívida. O pecado é uma dívida que a gente cria com Deus. E o que seria o perdão? O perdão é o cancelamento dessa dívida. Então Deus perdoou a Davi, porque se Davi não tivesse sido perdoado, Davi não poderia ser salvo. Porque a dívida do pecado só é paga através da morte.
Tá certo? Isso é paga através da morte. Está lá em Gênesis, quando Deus descreve a penalidade para quem pratica o pecado. No dia que dela você comer, certamente você morrerá. Foi o que Deus afirmou para Adão. Então, o sacrifício de Cristo já estava servindo para os santos do Antigo Testamento, que de forma muito especial já acreditavam num Messias que viria. Certo? Não quero entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, só para vocês entenderem. A dívida de Davi foi perdoada. O seu pecado foi perdoado, foi cancelado a sua dívida. Senão ele não poderia ser salvo. Mas o perdão de Deus não isenta a gente a colher as consequências dos nossos erros. E é sobre isso que eu quero tratar aqui. Ficou muito claro no versículo de número 13 que Davi entendeu que ele pecou contra Deus. Vou fazer a leitura novamente. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Ou seja, Davi sabia que tinha feito algo ruim, e que esse algo ruim era o pecado, e que a única forma de pagar essa dívida era morrendo. Então, ou seja, ele estaria separado de Deus. Só que Natã já diz: não, mas Deus perdoou o teu pecado. Mas nos versículos anteriores ao versículo de número 13, a qual a gente leu, a gente viu uma sentença que Deus coloca sobre Davi como consequência do seu erro. E eu quero destacar aqui duas consequências. A primeira é que a morte entraria na casa de Davi. Ou seja, Davi tinha filhos. E a casa de Davi representa Davi e seus filhos. Então a morte iria entrar na casa de Davi. O versículo de número 10 deixa isso muito claro. Vou fazer a leitura novamente. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então, ou seja, a morte entraria na casa de Davi. Se a gente continuar a leitura do livro de 2 Samuel, a gente vai ver que alguns filhos de Davi morrem. Exatamente. Primeiro, a criança que Batseba estava esperando no ato do adultério. Ela morre. Segundo, outros filhos de Davi, já na fase adulta, morrem. Então, ou seja, Davi teria que ver a morte entrar na sua casa. E isso trouxe grande amargura para Davi. É tanto que, se vocês continuarem lendo o livro de 2 Samuel, vocês vão ver que o filho de Davi, um dos filhos, a qual conspirou contra o próprio pai, na sua morte, ou seja, na morte desse filho que conspirou contra Davi para tomar o trono de Davi, na morte desse filho, Davi ele chora amargamente. A gente poderia pensar assim, mas por que Davi está chorando amargamente se esse filho morreu na tentativa de conspirar contra o próprio pai? Era para Davi, entre aspas,
está até satisfeito, porque Deus fez justiça contra um filho que estava tentando conspirar contra o próprio pai. Mas Davi sabia que, em última análise, aquilo estava acontecendo como consequência do seu pecado, ou seja, a morte do seu filho. Então essa é a primeira consequência que eu queria destacar aqui. Davi teve que, a partir desse dia, até o dia da sua morte, assistir vários dos seus filhos falecer. Essa é a primeira consequência, uma consequência brutal. Segunda consequência é essa que eu já acabei de citar em alguns segundos atrás. Um dos seus filhos conspira contra ele para tomar o trono. E Davi, vendo o perigo daquela conspiração, acaba fugindo. Esse seu filho, que é um conspirador, assume o trono, pega as mulheres que estavam ali no palácio de Davi, abusa dessas mulheres, e tudo isso acontece em público. Ou seja, a morte dos filhos de Davi é algo que acontece publicamente. E a própria conspiração de um filho de Davi contra Davi acontece também em público, cumprindo a sentença que o profeta falou para Davi: você fizestes esse adultério em oculto. Todavia, a consequência do seu erro vai ser pública. Então, olha só, Davi era conhecido como um homem de Deus. Ele era conhecido como o ungido do Senhor. De repente, ele vê todas essas consequências do seu pecado acontecer publicamente. Então Davi sofria em dobro. Primeiro, pelo próprio ato da perda dos seus filhos, da conspiração que um próprio filho seu estava colocando em curso. Então, sofria por essa perspectiva e sofria por saber que todo mundo que enxergava Davi como um homem do Senhor, agora estava vendo a destruição da sua casa. E saber que aquela destruição era um castigo divino por uma falha de Davi. Então, irmãos, a consequência vem. Isso deve servir de advertência para nós. Não brincar com o sagrado. Irmão Bruno quer brincar com o sagrado. Um dos maiores perigos que um homem ou uma mulher de Deus pode enfrentar é quando ele considera o sagrado natural. Como assim o sagrado natural? Quando algo é sagrado, a gente tem a tendência de reverenciar, de executar uma autovigilância para a gente não cometer nenhum tipo de infração que possa ocasionar em alguma pena, porque tal ato é sagrado. Então, o cuidado deve ser dobrado. Agora, quando o algo que a gente está manuseando
é natural, aquilo não traz grandes perigos. Grandes perigos. Então, muitas pessoas nos dias atuais estão confundindo ou considerando aquilo que é sagrado, natural. E o que é que vai acontecer? A consequência vem. Deus pode até nos perdoar. Porque se Ele não perdoar, a gente nem ir para o céu. Pode entrar. Mas, mesmo que Ele nos perdoe, a consequência vem. E muitas vezes essa consequência vai ser tão amarga, que não dá nem para descrever. Porque Davi, a partir desse momento que ele efetua esse pecado com Batseba, a sua vida não foi mais a mesma até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte, Davi colecionava cicatrizes, entre aspas, cicatrizes, das consequências desse ato. Então aquela vida encantada que Davi tinha, perdeu o seu encanto a partir desse dia. Ele tinha comunhão com Deus, ele era uma pessoa salva, porque Deus perdoou o seu pecado, todavia, ele tinha que agora administrar todas essas consequências, e isso não é nada fácil. Tá certo? Então, por que eu falei que não era fácil essa ministração de hoje, dessa reflexão? Porque o que aconteceu com Davi é uma advertência para todos nós. Isso é um retrato que pode acontecer na vida de cada um dos ministros do Evangelho de Cristo, dos pastores, dos pregadores, dos membros, enfim. Isso pode acontecer com todos nós. Então, eu quero dizer, a gente falha, Deus perdoa, mas a consequência permanece, tá? Então pense, reflita, para você sempre tentar evitar falhar. Falhar você vai falhar, eu vou falhar, mas tentar minimizar, porque quanto mais você falhar, quanto mais eu falhar, mais consequências a gente vai colecionar para enfrentar no amanhã, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam da reflexão de hoje, certo?